sou estudante do 6º semestre do curso de Licenciatura em Matemática, Departamento de Educação, Campus 7 do Senhor do Bonfim. Sou bolsista pelo edital número 067/2019, pelo Programa Afirmativa de Pesquisa e Extensão da UNEB. O meu projeto possui como orientador o professor Dr. Américo Júnior Nunes da Silva e é intitulado como o Laboratório de Estudos e Pesquisas em Educação Matemática e Iniciação à Docência, produção de material didático para o ensino de álgebra nos anos finais do ensino fundamental. Projeto esse que possui como objetivo, a partir da iniciação à docência, promover estudos e a produção de materiais didáticos que auxiliem o trabalho com conteúdo de álgebra. Eu, juntamente com o professor orientador e também com 2 alunos, também bolsistas, pelo mesmo programa, e alguns estudantes voluntários, iniciamos o processo de revitalização do laboratório de matemática do nosso campus. Laboratório esse que hoje é nomeado como Laboratório de Estudos e Pesquisas em Educação Matemática. Iniciamos os trabalhos voltados ao projeto com leitura, reflexão, estudo de textos científicos, artigos, documentos educacionais, como, por exemplo, a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, e também os referenciais curriculares da Bahia. Também realizamos plano de aula, sequências didáticas e com articulação de observações durante o estágio curricular supervisionado, fizemos algumas observações em escolas municipais, públicas, municipais, nos anos finais do ensino fundamental. Observamos exatamente para entender o processo de ensino-aprendizagem da álgebra, da matemática, entender as dificuldades desses alunos nesse processo. Baseados nessas dificuldades, nessas observações, produzimos um projeto de intervenção, projeto este que já está pronto, que já produzimos e que o nosso é intitulado como Significação da Álgebra através de uma oficina para alunos do 9º ano do ensino fundamental, em que é de minha autoria, como também do professor orientador Américo Júnior e das 2 alunas voluntárias, Paloma Sabrina Santos de Souza e Raquel Souza de Oliveira. Projeto de intervenção este que possui como objetivo proporcionar de forma lúdica a ressignificação dos conceitos e produtos notáveis em uma turma de 9º ano do ensino fundamental. Em março, devido ao isolamento social, por causa da pandemia do Covid-19, alguns planejamentos foram interrompidos, como, por exemplo, as reuniões presenciais, a ida ao laboratório, a produção de material didático. Com isso, os trabalhos não pararam, continuamos com as reuniões remotamente, continuamos com as produções, com as pesquisas. Devido a essa mudança, essa pandemia, o isolamento social necessário, nosso projeto, o qual era de extensão, passou a ser de pesquisa. Nosso projeto de intervenção já está pronto. O nosso projeto de pesquisa foi iniciado desde outubro de 2019, desde o início do projeto, que é exatamente o mapeamento das 3 últimas edições do EBEM relacionado à álgebra, à unidade temática álgebra. Trabalho esse que foi aceito e apresentado no 14º Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade do EDUCOM 2020, em que foi apresentado. O nosso projeto de pesquisa, nosso mapeamento possui como título Ensino de Álgebra nos anos finais do ensino fundamental, mapeamento dos trabalhos publicados nas 3 últimas edições do EBEM, que é de minha autoria e também do professor orientador Américo. Esse artigo apresenta uma análise de comunicação científica e relato de experiência atrelado à unidade temática álgebra nos anos finais do ensino fundamental, publicado nas 3 últimas edições do EBEM, e no período de 2015
a 2019. O EBEM é o Encontro Baiano de Educação Matemática. Com isso, nossa pesquisa é uma pesquisa qualitativa em que utilizamos levantamento bibliográfico. O locus da nossa pesquisa foram os anais do evento do EBEM e também pesquisamos somente nas modalidades de comunicação científica e relato de experiência. E articulamos 3 objetivos principais, em qual, a priori, foi identificar quantas pesquisas e quantos relatos de experiência sobre a álgebra nos anos finais do ensino fundamental foram publicados nas 3 últimas edições do EBEM, período esse dos anos de 2015, 2017 e 2019. O segundo objetivo foi analisar quais concepções de álgebra apresentadas nesses trabalhos e, por último, analisar quais foram os reflexos dessas pesquisas e vivências para dentro da sala de aula. Ao total, foram 422 trabalhos publicados, trabalhos mapeados nessas 3 últimas edições do EBEM, o qual são divididos em 146 no ano de 2015, 113 em 2017, 163 em 2019. Edição que possui maior quantidade de trabalho. Do total, apenas 12 possuem como foco de discussão a unidade temática de álgebra e os anos finais do ensino fundamental. Durante o processo de identificação dos trabalhos, não encontramos nenhum trabalho nas modalidades que discutissem álgebra nos anos iniciais do ensino fundamental. Dos 12 trabalhos que foram mapeados, selecionados, 11 foram produzidos por alunos de licenciatura em matemática e um aluno de mestrado. Com isso, conseguimos identificar que 7 trabalhos mapeados não se aprofundam na discussão sobre álgebra, visto que não discutem sobre o texto, durante o texto. Com isso também, possivelmente todos os trabalhos, ou quase todos, são apresentados ancorados em uma reflexão, como, por exemplo, jogos, materiais manipuláveis e algum recurso pedagógicos, como são potencialmente eficazes durante o processo de ensino-aprendizagem da matemática. Realizando a leitura completa dos trabalhos, conseguimos identificar que uma comunicação e 3 relatos se limitaram em descrever apenas um processo de aprendizagem. Com isso, foi observado que alguns trabalhos traçavam uma discussão sobre as dificuldades durante o processo de ensino-aprendizagem da álgebra. Além disso, verificamos que 6 trabalhos foram destacados pontos positivos com a utilização de um determinado recurso pedagógico. Partindo desses pressupostos sobre a temática, concluímos que a ausência de trabalhos realizados por professores em exercício, exatamente pelo movimento de olhar para a própria prática, sentimos essa falta de produção de professores. Outro ponto que vale destacarmos é que não houveram produções nos anos iniciais do ensino fundamental e que o objeto de pesquisa foi muito pouco explorado, muito pouco definido, às vezes nem definiram o conceito de álgebra. Observamos também a frequente exploração de recursos pedagógicos para o ensino de álgebra, que na maioria das vezes reflete positivamente para a aprendizagem dessa área de estudo. Com isso, foi essa a mudança de projeto de pesquisa, de projeto de extensão para projeto de pesquisa, e que só queria agradecer a oportunidade pelo programa Afirmativa, pela oportunidade de desenvolver exatamente essas pesquisas. Queria agradecer também ao Laboratório de Estudos e Pesquisa de Educação Matemática, ao professor orientador Américo e aos demais estudantes e voluntários que participaram.